Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, ou seja, Shalom, Adonai, Yeshua, Alehem. Uma alegria retornarmos para a aula de número 18. Bênção de Deus. Permita-me orar com vocês. Ó Senhor de toda sabedoria, o Deus de toda ciência. Tu fostes o professor da sabedoria e assim ainda se dispõe a ser professor de tão pequenos e frágeis como somos, mas obrigado por compartilhar conosco ciência, sabedoria. É o nosso desejo para a glória do Teu nome, engrandecimento do Teu reino, é aprendermos das Tuas verdades. Tenha liberdade para produzir em nós aprendizado de acordo com a Tua vontade. Seja conosco uma aula mais, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos prosseguindo já para o fim do nosso curso, né? Aula 18, nós vamos até a aula de número 26, né? Até a aula de número 26. E vamos para mais uma aula. Essa aula de hoje, ela não é uma aula cansativa. A aula de hoje, ela é uma aula, ao meu ver, espetacular. Ela é dinâmica. Já lhe preparando para a próxima. Eu sei que a próxima aula, mas todo curso tem uma aula chata, né? Próxima aula nós teremos uma aula muito didática, muito metódica, tá? Então, será uma aula um tanto cansativa, assim, não é essa aula, nossa, que espetáculo, que maravilha, até porque nós vamos trabalhar mais com a palavra liderança, independente de ser cristã. Eu diria até mais que seria uma aula sobre liderança secular. E alguém diz assim, mas eu estou em liderança cristã. Pois é. Tem gente que não sabe nem o que é liderança secular e quer ser líder cristão, né? Então nós vamos aprender um pouco sobre liderança secular na próxima aula, tá bom? Mas bem, hoje, estudando a aula de número 18, seremos incisivos a estudar o perfil do líder cristão. Isso é confrontante. Perfil do líder cristão. Pois é. O perfil. O que é perfil? Você conhece uma pessoa? Ou ouviu falar de alguém, aí você vai lá no Facebook, deixa eu achar o perfil dele. Porque lá no perfil tá todas as informações. Tem gente que oculta as informações. A data de nascimento, né? Aí coloca um Photoshop, fica 20 anos mais novo, né? Não, a data de nascimento ele só coloca o dia do mês, né? Ou às vezes até isso ele esconde, mas não diz o ano do nascimento, né? A pessoa pensa que a pessoa tem 20 anos e a pessoa está chegando nos 50, né? Como se chegasse nos 50 fosse coisa depreciativa para alguém. Deixa eu lhe dizer, você pode maquiar o seu perfil das redes sociais. Você pode maquiar. Mas você não vai conseguir se maquiar o seu perfil como líder. Isso você tenha certeza. Tá? Porque na liderança nós convivemos com pessoas e elas vão nos descobrir quem é. E é impossível você conviver comigo algum tempo ou trabalhar comigo e não descobrir dos meus defeitos. Já falamos sobre isso? Eu tenho defeitos tanto quanto você. Não pense que eu sou perfeito. Inclusive, alguém que é meu amigo, né? Meu amigo. Imagine se fosse inimigo, né? Alguém falou assim, tu não vai fazer o curso de liderança com o pastor Salmão? Ele disse, fazer curso de liderança com o pastor Salmão? Salmão é um exemplo de liderança? E o amigo falou assim para ele, mas não é não? Ele disse, o cara para dar um curso desse, ele tinha que ser pastor de uma grande igreja. Para dar um curso desse, ele tinha que ser, ele tinha que ter uma liderança a nível de Brasil, ou pelo menos de um estado. Agora o cara aí o cara quer ensinar sobre liderança? Pois é, irmão. Eu gostaria de ter a liderança que ele falou que eu precisasse que tenha. E aí com certeza daria mais peso, sim, daria mais moral. Eu não tenho dúvida com respeito a isso. Tá? Mas é possível uma pessoa ser pobre,
e ser um bom bancário, mesmo não sendo dono do dinheiro, mas passar o dia inteirinho trabalhando com ele, contando dinheiro e ser um bancário eficaz, exemplar, talvez o melhor da equipe, mesmo sendo pobre. Tá? Não quero pagar para vocês de que eu sou uma liderança perfeita, não, mas o que eu estou falando para vocês são frutos aí de mais de 12 anos de pesquisa, esse curso. Alguém pensa que um curso assim o pastor Salmão inventou de uma hora para outra. Isso aqui é mais de 12 anos de pesquisa. Tá? E tem gente que pensa que eu estou inventando as aulas ainda, o que vai ter. Não, não, não. As aulas estão prontas, estão prontas. Tá? Eu falei para vocês desde o início do curso, o livro está pronto. Na verdade, eu estou pegando esse livro, estou transformando ele em slide, em PDF, né? E vocês têm acesso aí aos slides, tá? Aos PDFs. Então, tudo já está pronto. O que eu estou fazendo agora é mais extraindo para sair o bom licor, tá bom? Então, refinando o aprendizado das minhas pesquisas, transformando em slide e expondo em conhecimento. Mas é lindo, admiro quando uma pessoa ela exerce uma liderança de um grande grupo, tá? Mas também liderar um grande grupo não é requisito para dizer assim, ele é expert em liderança. Não estou dizendo que eu sou expert em liderança, me entenda. Mas é possível maquiar o seu perfil, ou eu maquiar o meu perfil, mas quando você conviver comigo, você vai descobrir os meus defeitos. E nós vamos falar aqui sobre o perfil de um líder cristão. É quando você abre lá, além do nome, aí você vê a biografia, né? Além de Pastor Salmão. Aí você vê lá, Pastor Salmão, mentor em liderança, autoridade no assunto de escatologia, teólogo, escritor, entende? Aí você vai olhando o perfil da pessoa, nossa, você vai descobrindo, professor de hebraico e tradição e cultura judaica. Aí você vai descobrindo a pessoa, aí você vai ver mais, aí aparece a data de nascimento, lugares onde morou. Eu não coloquei tudo, né, irmão? Porque não cabe, já morei em tanto lugar. Eu já mudei mais do que as galinhas de Tatá. É que você não conhece a história das galinhas de Tatá. Bem, vamos falar aqui do perfil de um líder cristão. Não é do perfil do pastor Salmão, não é do seu perfil. O que se espera ver quando se diz ele é um líder cristão? É sobre esse assunto que nós iremos ver agora. Qualidades de um líder excelente no século XXI. Porque o século XXI é o século da modernidade. E quando as coisas se modernizam, existem novas exigências. Sim, não se pode modificar a essência, a mensagem, a escritura, entende? Mas o líder, ele precisa modernizar-se, sim. Então vamos falar aqui sobre qualidades de um líder excelente no século XXI. Letra A, ou seja, número 1, é o Aleph, é o princípio de tudo, é o início. Vida cristocêntrica. Você sabe o que é uma vida cristocêntrica? É uma vida onde Cristo é o centro. Cristo é o centro. Essa é a mais excelente das qualidades de um líder cristão no século XXI. Infelizmente, existem lideranças que toda a sua visão é financeira e administrativa. Olha, nós não estamos aqui como juiz ou para julgar ninguém, mas Paulo ele vem dizendo assim na epístola aos Coríntios, na primeira epístola, no capítulo de número 6, vai ser no versículo 2 ou é o versículo 3, mas ele está dizendo assim, não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo e até os anjos que caíram? Como, pois, sois indignos de julgar as mínimas coisas? Ou seja, não é que nós estamos julgando já para salvação, para condenação, mas nós temos que ter, sim, essa visão crítica. Então, me permita falar, existem lideranças hoje que a sua visão é só financeira e administrativa. E, infelizmente, uma pessoa que entra na igreja, para eles não é uma alma,
e sim um produto. Alguém aceitou Jesus na visão de alguém? Eu já trabalhei com uma família aceitou Jesus, marido e mulher e as crianças. Fiquei todo feliz, eu falei, maravilha, pastor. Mais um casal aceitou Jesus. Então, irmão, mais um dizimista para a igreja. E ele é engenheiro e ela é advogada. Eu dou risada, irmão, da mediocridade de pessoas que se dizem líder e, acima de tudo, com a nomenclatura cristã. Precisamos ter uma vida cristocêntrica, onde Cristo seja o centro da nossa vida. Olha, a palavra cristão nunca tinha sido pronunciada. Nunca. Nunca tinha sido pronunciada. Até que um dia o Evangelho de Jesus chegou na cidade de Antioquia, na Síria. E quando o Evangelho de Jesus chegou em Antioquia, na Síria, isso é livro de Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 11, o versículo de número 26. Atos 11, 26. Parece que a igreja não ia, foi difícil o início, mas eles batalharam por um ano naquela igreja, Atos 11, 26. Por um ano, ensinaram muita gente, mas depois de um ano, diz a Bíblia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. A palavra cristão, no seu texto original, significa pequenos cristos. Pequenos cristos. Cristão, literalmente. Réplicas do Cristo. Sabe o que é isso? Jesus nunca tinha chegado em Antioquia da Síria. O Yeshua HaNuzrit, o Jesus de Nazaré, o Lamelech Yahudi, o rei dos judeus, ele nunca tinha ido presencialmente, fisicamente, em Antioquia. Não. Mas a sua fama chegou lá. Um homem que chamava os mortos para a ressurreição, que dava vista aos cegos e passos aos paralíticos, voz aos mudos, saúde para os doentes, purificação aos leprosos. Um homem que quebrou paradigmas, tabus do seu tempo. A sua fama se estendeu sobre o mundo e chegou em Antioquia. Inclusive, isso foi ele que disse, né, João Batista está querendo saber se tu é mesmo o Messias ou devemos esperar outro. Ele fez muitos milagres e disse aos dois discípulos, vai lá e conta para João o que vocês ouviram e viram. Lucas 7, 22. Eita, que hoje tá bom, hein? Lucas 7, 22. Está dizendo assim, ó, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. O Evangelho de Jesus também é para os pobres. Então, quando a fama de Jesus chegou em Antioquia, só ouviram falar de um homem lá de Jerusalém, um homem lá de Israel, que fazia milagres. Só que quando a igreja chegou em Antioquia, dizendo que eram seguidores de Jesus, eles, olho nos crentes, olho nos crentes. Depois de um ano chegaram à conclusão. Eles são réplicas do Cristo. São cristãos. Cristãos, pequenos cristos. Sabe o que significa isso? Eles amam como Cristo amava. Eles perdoam como Cristo perdoava. Eles fazem o bem como Cristo fazia. Eles ajudam os necessitados como Cristo ajudava. Eles curam os enfermos como Cristo os curava. Eles amam com a mesma intensidade como Jesus amava. Eles são réplicas. Eles reproduzem a imagem idêntica do seu Senhor. Quer ser líder de sucesso na liderança cristã no século XXI? Christocentric life. Vida cristocêntrica. Vida cristocêntrica é necessário. Primeira qualidade de um líder excelente no século XXI.
Segunda qualidade de um líder excelente no século XXI: amar com sinceridade. Até porque amar sem sinceridade não é amor, né? Mas existe hipocrisia. Existe hipocrisia. Ah, pastor, mas tem gente que não é fácil amar. Nós já falamos aqui. Você nunca, como líder, pode entrar pela ideia de que amor é sentimento. Amor não é sentimento, amor é decisão. E se Deus nos colocou como líder, Deus nos colocou para amar. Amar o mais fraco, amar o defeituoso, o deficiente, amar. As pessoas podem não encontrar amor em ninguém, mas precisa encontrar amor na sua liderança. Glória a Deus. Precisa encontrar amor na sua liderança. Ame com sinceridade. Seja intenso. Porque tem gente, eu sei que não é fácil. Tem gente que diz, sim, querida, Deus te abençoe. Ou, minha irmã, a senhora não sabe. Não, é um prazer falar com a senhora. Pois é. Você já viu alguém fazer isso? Isso é fingimento, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. Quando alguém entra em contato com você querendo abrir o coração, querendo desabafar, é porque havia necessidade para isso. Ame com sinceridade. Nós somos chamados para amar. Até porque Deus é amor. Tá? Então, segunda característica ou qualidade de um líder excelente no século XXI, ama com sinceridade. Terceira, letra C, né? Já foi Aleph, Beit, agora Gimel. Gimel. Gimel, a terceira qualidade. Né? Gimel seria a terceira letra, tá, irmãos? Não vai pensar que Gimel no hebraico é terceiro. Não estou dando aula de hebraico, mas terceiro seria Shalosh. Vamos lá. A terceira qualidade de um líder excelente no século XXI: ser otimista e entusiasta. Irmão, as pessoas podem ouvir misérias e desgraças o dia inteiro. É só ligar na Band, na Record, da Atena e Companhia, e nos balanços dos meio-dias, né? Você vai ver sangue, desgraça, miséria. Mas eu e você, nós precisamos infundir outras coisas, esperança. E quando semeamos esperança, nós passamos otimismo para as pessoas. E deixamos elas entusiasmadas. Você está entendendo? Fazer com que a pessoa que era cabisbaixa e sem esperança, ela crie esperança e ela fique com esperança, otimista. E se entusiasme, dizendo, eu vou conseguir, vai dar certo. Nem tudo está perdido. Do limão, eu vou fazer uma limonada. Vai dar certo. Entende? Precisamos infundir esperança nas pessoas. Você vai encontrar pessoas que o pai disse vai dar errado, você não vai ser ninguém. A mãe disse, você vai ser uma vagabunda, você não presta. Entende? Alguém diz assim, não, pastor, seu linguajar está chula. Eu sei, mas nós estamos sendo contemporâneos. Eu estou falando de século XXI. Pessoas que recebem essas maldições dentro de casa a vida inteira. Nem todo mundo foi abençoado por pai e mãe. E permita-me lhe dizer uma coisa. Do jeito que oração de pai e mãe pega, é eficaz, praga de pai e mãe também pega. As nossas palavras têm poder. Então tem pessoas que são feridas, machucadas, maltratadas, marcadas, cheias de cicatrizes, de angústias e de espinhos. Mas quando elas encontrar comigo e com você, elas precisam receber abraços diferentes. Elas precisam se sentir valorizadas. E entender que ainda para elas existe esperança. Mesmo que foi cortada a árvore, mesmo que a raiz envelheceu e morreu o tronco no pó. Se o Espírito do Senhor soprar, a água de cheiro, né? Ao cheiro das águas brotará. E água não tem cheiro, mas Jesus é a água da vida e Jesus é cheiroso. Então nós precisamos ser otimistas e entusiastas. Sabe o que é isso? Passar isso para as outras pessoas. A pessoa deve chegar no nosso culto chorando de tristeza, mas ela deve sair sorrindo ou chorando de alegria e dizendo, vai dar certo, vai dar certo.
Então, Aleph, Beit, Gimel, Dalet. Dalet, a quarta qualidade de um líder excelente no século XXI. Dominar as emoções. Dominar as emoções não é ser hipócrita, mas é não se exasperar, não se estourar. Entendendo que Deus te chamou para ser exemplo. Domine as suas emoções. Se você é extrovertido demais, como eu, a ponto de lhe prejudicar, é uma luta para me policiar. Mas eu devo viver na batalha constante. Se a sua dificuldade é porque você é muito melancólico, introvertido, comece a se expor, domine as suas emoções. Não estoure facilmente. Fale quando seja preciso. Saiba dizer sim, saiba dizer não na hora certa. Domine suas emoções, tá bom? As pessoas estão cansadas de patrões ásperos, de familiares estúpidos. E elas vêm para a igreja procurando um lugar de consolo. E elas querem ver este exemplo na liderança. Domine as emoções. Então aí está a quarta, né? A quarta qualidade de um líder excelente no século XXI. Aí está Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, a quinta qualidade, Re, quinta qualidade de um líder excelente no século XXI. Apreciar a vida ao ar livre. Que isso, pastor? Que isso, pastor? Eu não entendi, não tem nada a ver uma coisa com outra. Ou não tem nada a ver? Deixa eu te falar. Existem pessoas que passam seus dias trancados no seu gabinete. Quando sai dali é só dentro de um carro. É para casa. É de casa para o trabalho, do trabalho para casa. De casa para o trabalho, do trabalho para casa. Falando de líderes. Tem gente que a sua vida é só envolvida de casa para igreja, igreja para casa. Você precisa cuidar de sua saúde mental, de sua saúde emocional. E mais do que isso, da vivência com aqueles que nos cercam, famílias. A vida ao ar livre, principalmente. Respirar ar livre, ao ar puro. Sentir o sol da manhã. Isso faz muito bem. Bem para a saúde. Bem para a mente. Apreciando a vida ao ar livre. Irmão, tem gente que nunca tirou na vida um tempo para ir no Google e dizer assim, eu moro em São Paulo, o lugar mais lindo de São Paulo para apreciar o pôr do sol. Tem gente que nunca fez isso, para ir lá ver o pôr do sol, ou o nascer do sol. Saber de pôr do sol, que o sol se põe, eu quero dormir. Ignorante, é desse jeito. Aprecie a vida ao ar livre e você vai ver o quão é linda as maravilhas que Deus fez. Como é linda as maravilhas que Deus fez. Isso vai fazer bem à sua alma, vai fazer bem à sua mente, bem ao seu corpo, ao seu espírito, bem àqueles que lhe cercam. Então, não tenha uma vida de isolamento, tá? Aprecie a vida ao ar livre. Sem falar de caminhada, né, irmão? Eu não vou dizer que é pecado a gente ser barrigudinho. Há um ano atrás eu estava com 98, quase 99 quilos, né? Graças a Deus já perdi 30 aí, né? Nem tudo é ruim no sofrimento, viu? Nem tudo é ruim no sofrimento. Minguei. Mas é preciso fazer umas caminhadas. Para que caminhada? Tem gente que diz assim, meu pai trabalhou tanto que eu já nasci cansado. A caminhada se cansa nos primeiros dias, mas melhora o seu condicionamento físico. Entendeu? Tem gente que sobe uma escadaria e já sobe morrendo. Aprecie a vida ao ar livre, faça caminhadas. Você sabe o que é piqueniques? Não vai viciar na pesca e na caça, pelo santo amor de Deus. Mas aprecie a vida ao ar livre. Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re. Agora Vav, a sexta característica de um líder excelente no século XXI. Vav, sexta. Compreender os juvenis. É necessário, como característica de um líder excelente no século XXI, compreender os juvenis. Mas tem gente que quer tratar na mesma altura dos jovens da minha época, entendeu? Na sua época, né? Na época da jovem guarda.
na lambreta, no Cadillac. Tem gente que só conhece o Fuscão preto, né? A mula preta. Os jovens não. As coisas hoje é moderna. Precisamos compreender os juvenis. E se você falar na linguagem deles, você vai ver que eles são inteligentes. Ai, como são inteligentes. Me lembrei agora, tempos atrás eu estava num retiro de jovens, ensinando-os num estudo bíblico, e eu acho que eu estava falando sobre música secular, ou não, eu estava falando sobre louvor na igreja, mas que não são louvores cristocêntricos. Cristo já não é mais o centro. Mas como era uma conversa bem descontraída com um grupo de jovens, um pediu para falar comigo. Assim, pastor, aí sim, ele falou na frente dos outros. As letras das músicas dos ímpios, em alguns casos, já estão batendo na música de alguns evangélicos. Eu disse, como assim? Aí eu não vou falar o nome da cantora, mas você sabe. Ele disse assim, ó a irmã fulana. A irmã fulana canta assim, ó. Quem te viu passar na prova e não te ajudou. Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Pois é. Isso é uma vingança. Agora ele disse assim, ó, não, pastor, Valesca Popozuda, ela canta assim, ó, desejo a todas inimiga a vida longa. Você viu, mas é hilário, mas o jovem, ele é inteligente, adolescentes, ou seja, ele viu que a ímpia deseja às inimigas vida longa, e o crente, quem te viu passar na prova e não ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. E eu vou dizer para você, tá? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Colocou se arrepender porque rima, mas se pudesse, colocaria um palavrão. Vai outra coisa. É que não combina colocar num hino evangélico e não venderia. Queimaria o filme, tá bom? Mas o sentido de se arrepender é o outro mesmo. Vai outra coisa. Pois é. Nós precisamos compreender os jovens, entender que eles são inteligentes. Não menospreze, tá? Pelo fato de serem muitos traquinhos, ativos, não pense que eles são desligados. Eles conseguem pensar em 10 coisas ao mesmo tempo, tá bom? Compreender os juvenis, a ponto de envolver-se com mocidade, com adolescente, de falar a linguagem deles, sem ser vulgar. E não precisa transformar a Bíblia na linguagem deles, não. Estou dizendo de poder amar eles do jeito que eles são, tá? Agora tem gente que aí já quer mudar a minha igreja, um estilo de liderança só para jovem. O Evangelho de Jesus nunca foi só para jovem, tá bom? Aí é que o negócio aqui é moderno, nós somos uma igreja de jovens, o Evangelho de Jesus não é só para jovens. Vamos lá. Quero ver quando esses jovens ficarem velhos, vão ter que mudar de igreja, irmão, né? Ou vai ficar um bocado de Sérgio Malandro lá, né? Vav Zaine, a sétima liderança, sétima qualidade de um líder excelente, né? Possuir várias habilidades. É necessário. O serviço exige. A demanda exige. E quem não se aperfeiçoa em várias habilidades vai ficando para trás. Você precisa se desenvolver na oratória, na homilética. Mais do que isso, você precisa ter uma boa exegese e hermenêutica com respeito à interpretação e exposição da Bíblia. Pois é, compreensão da Bíblia. Se você pode fazer aula de canto, por que não faz? Ah, pastor, cantar não é meu dom. Então é você que precisa fazer aula de canto. Porque você não sabe cantar. Quem já sabe não precisa. Você precisa entender pelo menos o básico sobre música. Você sabe o que é um grave, um médio e um agudo?
Você precisa entender um pouco de sonoplastia, de som. Você precisa entender. Você precisa entender um pouco de pedagogia, de trabalhar com educação em faixas etárias, saber o que é educar crianças em vários níveis, adolescentes, jovens, novos casados, adultos, idosos, terceira idade. Adquira habilidades, várias habilidades. Quanto mais você se esforçar, mais a sua liderança será completa, né? A gente aprende às vezes a ser até técnico de multimídia, de celular e a mexer com coisas que a gente nunca mexeu. É necessário. Entende? RET, oitava, né? RET, oitava qualidade de um líder excelente no século XXI. Ele é organizado. Organizado. Seja organizado, tá? Você tem direito de ser desorganizado com as suas coisas, mas na liderança cristã você não pode ser desorganizado. Então, para começar bem, seja organizado com as suas coisas. Seja organizado, tá bom? Porque é pesada essa palavra, né? Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tem gente que é relaxado. Fui pregar numa igreja, acho que já contei isso aqui no curso. O cabo do microfone dando mau contato e ainda falavam que era o demônio. Me chamaram para orar. Eu não vou orar expulsando o demônio, orar para Deus dá vergonha para vocês, né? Alguém que deveria ser responsável, o cabo está com mau contato, deve-se providenciar um cabo novo ou consertar esse, levar numa eletrônica para soldar. Aí coloca a culpa no diabo, sendo que foi crentes e irresponsáveis. Pois é. Essa é a oitava qualidade de um líder excelente no século XXI, organizado. E Tet, Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tet, nona qualidade de um líder excelente no século XXI. Bom relacionamento com os demais líderes. Bom relacionamento com os demais líderes. E com os demais líderes, eu estou falando com os demais líderes, os que estão debaixo do seu escalão de liderança e os que estão acima do seu escalão de liderança e os que estão paralelos ao seu escalão de liderança. Nós usamos a expressão igrejas co-irmã. O que é co-irmã? É que é irmã junto. Tem o piloto e o que está do lado do piloto. Co-irmã é aquela que é irmã ao nosso lado. Não é do nosso ministério, mas serve a Deus, é nosso irmão, é co-irmã. Não tem o piloto? O copiloto. Ele não é o piloto, mas ele é piloto junto com o piloto. Você está entendendo? A igreja co-irmã, ela não é do nosso ministério, mas ela é irmã, serve a Deus igual a nós. E tem pessoas que ele se isola. Ele tem até coragem de começar a pregar contra outras igrejas e outros ministérios, como que a igreja boa fosse a dele. Entende? Tenha bom relacionamento com os demais líderes. O fato de você ser respeituoso, entende? Isso é interessante. Isso é interessante. Porque isso mostra que você tem inteligência quando você respeita. E o respeito ele é recíproco. Quando a gente dá, a gente recebe. Você quer ser respeitado na sua cidade por todos os líderes? Respeite os outros líderes, tá bom? Bom relacionamento com demais líderes. Iode agora, né? Tet, agora Iode, número 10. Isso. A 10ª qualidade de um líder excelente no século XXI é atitudes de líder. Não é só nome de líder, você precisa ter atitude. Não é reação, é proação. Lembra da aula? Reativos e proativos? Pois é, atitude de líder. Tem gente que está só ocupando espaço. Precisamos ser proativos e não reativos. Ter atitudes, tá bom? Retitetiode, né? Kaf,
número 11, é isso, né? Kaf. E deu certo, né? O Kaf. A letra K no alfabeto português com o Kaf no alfabeto hebraico. Legal. Kaf, eu não tinha atentado. Eu nunca fiz isso que eu estou fazendo aqui. Estou testando a memória, que nós estamos começando aí um curso de hebraico, então eu preciso já ir me familiarizando, endurecendo a língua. Bem, as qualidades de um líder excelente no século XXI, a número 11, Kaf, né, a letra K, senso de humor. Senso de humor. Entende? Senso de humor. Isso é algo muito importante. E esse senso de humor, ele é mais do que simplesmente ser uma pessoa de bom humor, mas saber entender o humor das outras pessoas. Sabe? Se Deus te der a oportunidade de trabalhar com alemães, tem gente que estuda comigo, com certeza trabalha com alemães. O alemão, ele olha na sua cara e ele fala um negócio assim, e você pensa que ele brigou com você, mas é o jeito dele. E você pega e responde para ele da mesma altura, você não tem problema com o alemão. Agora, se você ficar fazendo meia volta, rodeando o toco, não funciona. Seja reto. Mas nem com todo mundo é assim. Precisa-se ter senso de humor. É necessário ter senso de humor. Entende? Seja extrovertido, não ao extremo. Não seja nunca exagerado, seja comedido. Tá? Mas entenda também o humor das outras pessoas. Lamed, número 12, Lamed, Kaf Lamed, né? E deu certo também que o Lamed aqui é L, né? Qualidades de um líder excelente no século XXI. Criatividade. Criatividade. Capacidade para criar. Criar tarefas, criar funções, criar programas, criar projetos. Seja criativo, tá bom? É uma qualidade excelente. Desenvolva a criatividade. E men, tá dando certo também. O M representa o men no hebraico. Kaf, lamed, men. Esse men aí é 13, né? Então, buscar cooperação. Buscar cooperação. É feio pedir ajuda? Não é feio pedir ajuda. O feio é morrer sozinho sem gritar socorro. Viu? É feio é morrer sozinho sem gritar socorro. Mas pedir ajuda, dizer socorro, isso não é feio. Então busque cooperação. Está com dificuldades? Entenda que isso não vai depreciar a sua liderança. Quando você chamar um pastor, não, eu quero trazer o pastor fulano para vir aqui na minha igreja ensinar sobre isso, porque eu estou com essa dificuldade. Isso não é nada feio. Não, eu sou líder dos jovens, eu vou pedir para o pastor, ou para ele, ou ele indicar alguém que dê um estudo para a gente sobre esse assunto, porque nós estamos precisando. Busque cooperação, tá bom? Tá. Então, aqui está. Seja proativo e nunca seja reativo. Venha para o azul, saia do vermelho. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe. Vamos lá. O que se espera de um bom líder? O que se espera de um bom líder? Suprimento. Espera que o líder venha suprir. Suprir as necessidades da tarefa. Vamos fazer uma tarefa. Mas essa tarefa vai ter necessidades. E agora, o que vamos fazer? Fala com fulano, porque ele é o líder. O líder precisa suprir as necessidades da tarefa. Suprir as necessidades do grupo. Né? Nosso grupo está faltando isso. Para progredir, precisamos. Eu errei ali na questão dos 2 pontos em cima, né, irmão? Exagerei ali. Tá? Mas a ordem dos fatores não altera o resultado, eu falando aí, né? Então tá, suprir as necessidades da tarefa, mas também suprir as necessidades do grupo. O grupo depende do líder. E o líder precisa mostrar liderança ao grupo. Agora, suprir as necessidades de cada indivíduo. Trate
como grupo, mas trate cada um como individual. Entendeu? Nossa, eu tenho um grupo dinâmico, mas eles são extrovertidos. Aí você acha que todo mundo dentro do grupo é extrovertido? Não. Então trate-as em grupo, mas trate de forma individual. Se espera de um bom líder que ele venha suprir as necessidades da tarefa, as necessidades do grupo e as necessidades do indivíduo. Nem todo mundo nasce grande, ou seja, como igreja, como organização. E eu quero passar para você aqui, acho que se eu não estou equivocado, são 5 dicas ao trabalhar com grupos pequenos. Ao trabalhar com grupos pequenos. Se você tem tudo para crescer, se você seguir essa regra aqui, ó. Primeiro, liberdade de expressão. Entende? O que é? É um grupo pequeno, dê oportunidade para saber a opinião de todos, deixe que todos falem. Não estou dizendo que todos vão coordenar, que nós vamos seguir a orientação de todos, não, mas liberdade de expressão. Deixe todos darem suas opiniões. E você vai ouvir boas opiniões. A ponto de que alguém vai dizer assim, não, essa ideia dele é melhor do que a minha. Entende? Mas dê liberdade de expressão ao trabalhar em pequenos grupos, se você tem desejo de crescer. Você tem desejo de crescer com o grupo? Ao trabalhar em pequenos grupos, você deve envolver a todos em atividade. Envolver a todos em atividade. Todos. Envolva todos em atividade. Não, pastor, mas ele não está pronto, ele não está em comunhão, ele não é casado, eles são amigados. Não estou dizendo para você dar função de liderança para eles, mas envolva-os na liderança. Às vezes ele pode ajudar no evangelismo pessoal de rua, às vezes ele pode recepcionar um culto em casa, às vezes ele pode sair com você para levar você para visitar os amigos dele. Envolva as pessoas em atividades. Agora, se estão prontos para trabalhar, coloque-os para trabalhar. Dê funções. Porque dando função não é que você segura a pessoa, mas você desenvolve. Líderes só desenvolve trabalhando. A gente só aprende a pregar pregando. A gente só aprende a cantar cantando. A gente só aprende a tocar tocando. E só aprende a liderar liderando. Então envolva todos em atividade. Você quer crescer? Ao trabalhar com grupos pequenos, dê a eles metas atingíveis. Não dê a eles metas que jamais poderão ser atingidas. Né? Lembrei da Dilma. Nós não temos meta, nós vamos deixar em aberto. E quando nós atingirmos a meta, nós dobramos a meta. Nunca deixe o povo sem uma meta a atingir. Estabeleça metas para atingir. Mas dê metas que sejam atingíveis. Sonhos que são palpáveis, possíveis. Entendeu? E se você quer crescer, ao trabalhar com grupos pequenos, mantenha o acompanhamento da situação pessoal. Sabe o que é isso? É liderar de perto situações, se importe com as pessoas. Entende? Vamos orar. Pastor, eu peço oração pela minha mãe que está enferma. Não é só amém, não. Como que é o nome de sua mãe, irmã? Entendeu? Então vamos orar pela irmã fulana, pedindo para que Deus visite. Entendeu? E depois, irmão, tudo bem? A irmã fulana, como é que está? Tem notícias dela? Se importe com as pessoas. Acompanhamento. Não é só vem para frente quem quer aceitar Jesus e daqui nunca mais, né? Precisa ser discipulado. Acompanhamento da situação pessoal. Tá? Então, quer crescer ao trabalhar com grupos pequenos? Você precisa conquistar para corrigir. Conquiste o coração das pessoas, a confiança das pessoas, o respeito das pessoas. Conquiste. Porque quando você for corrigir, ela sabe de quem está vindo a correção.
Olha, eu estive pregando uma vez na África e não vai adotar isso que eu vou falar não, mas eu vou falar para você de uma situação da África. O povo lá era muito envolvido com candomblé, com magia negra. E quando eles vão aos centros espíritas, aos terreiros, sabe como é que eles chamam os líderes lá? Eles chamam de baba. Sabe o que é baba no africano? Papai. Por que aqui falam pai de santo? É o Baba Lorixá, né? Pois é, pai de santo. Então, todos os que são daquele terreiro chamam o seu bruxo ali de pai. Só que agora eles vêm para a igreja e eles chamam o pastor e a pastora de pai e de mãe. Pai e mãe. E acredite se você quiser, tem pastor na África que a pessoa ficou 2, 3 vezes sem vir na igreja e só mentindo, dizendo que eu vou. Ainda tem uns que dizem, se Deus quiser eu vou. Aí depois não vem, foi Deus que não quis. Deus queria que o infeliz viesse, não veio porque não quis, né? Acredite, tem pastor que coloca o camarada de joelho e desce a cinta. E o camarada chora e respeita, porque ele está apanhando. Quando eu servia ao diabo lá, ele apanhava do Babalorixá, do pai de santo. Agora ele está recebendo. Não estou dizendo para você adotar essa cultura, não. Não. Mas eu estou dizendo que, sabe por que na África as pessoas se submetem de apanhar de cinto de um pastor? Não estou dizendo que a África inteira é assim não, pelo amor de Deus. Tá? Mas estou dizendo que existe isso, de uma pessoa apanhar de cinta do seu líder e se submeter, sabe por quê? Porque ela vê respeito. Ela sabe de quem está vindo a correção. Conquiste para corrigir. Não estou dizendo para você entrar por esse sistema de aprisionar alguém e machucar. Não, pelo amor de Deus. Mas conquiste o respeito, a confiança, a respeitabilidade das pessoas, tá bom? Então, na última aula, falamos sobre caráter, né? Caráter. E falamos o que é caráter. E nós dissemos que com certeza não é temperamento, porque nós já estudamos sobre temperamento, certo? E nós aprendemos que temperamento é reações de humor e emocionais de uma pessoa, né? É o modo de ser de alguém, isso é temperamento, reações de humor e emocionais de uma pessoa, o modo de ser de alguém. Então não é caráter, isso aqui é temperamento. E o que é caráter? Com certeza não é personalidade, porque personalidade tem relação com a emoção, vontade e inteligência. Então o que é personalidade? É o que a pessoa é. Tá? Então nós aprendemos que caráter é a marca, é o caráter, é a impressão, é o sinal, reprodução exata, é a estampa, é a gravação. Então eu quero me deter nisso aqui, ó, personalidade. O que é personalidade? Tem a ver com a emoção, com a vontade e inteligência. Personalidade é o que a pessoa é. Isso é personalidade. Não é o temperamento e nem é caráter. Hoje eu quero me deter aqui, ó, personalidade. Relação com a emoção, vontade e inteligência. Emoção, vontade e inteligência. Personalidade é o que a pessoa é. Então nós vamos lá. Então, o que é caráter? Né? O caráter é um conjunto de qualidades boas ou más que determinam sua conduta. Como você age, é como você age. Isso é caráter. Agora, como a pessoa é, isso é personalidade. Né? Trocando em miúdos, ó, temperamento tem a ver com o seu estado de humor, a personalidade tem a ver com as características que o fazem diferente dos outros. Então, vamos decorar isso aqui, ó. Personalidade tem a ver com as características que o fazem diferente dos outros. É nisso que nós vamos nos deter agora. Características que os fazem diferente dos outros. Isto é a personalidade. Porque o caráter determina o seu comportamento. Vamos lá, falando de personalidade. Eu já falei aqui sobre a teoria dos líderes medíocres, né? Agora deixa eu falar aqui de tipos de personalidades que destroem o trabalho em grupo. Personalidade. Primeiro, é o bloqueador. Tem líder que é bloqueador. Quem jogou vôlei já sabe do que eu estou falando, né?
é o bloqueio. Né? Tem líder que é desse jeito, de lá para cá não passa nada, irmão. Toda ideia que você dá, irmão, vamos orar, vamos pensar. Você nunca ouve um sim do camarada. Você só ouve não. Não, irmão, vamos orar, vamos estudar, vamos pensar nisso. Aí você vai todo empolgado pro líder. Eu tô com uma ideia assim, aí você vai entusiasmado. Ele diz, irmão, a ideia é excelente, passando a mão na coxa assim, né? É excelente, é bom, a ideia do irmão. Vamos orar, ver o que Deus vai fazer, o que Deus vai falar. Bom se o infeliz orasse mesmo, né, irmão? Nunca mais fala naquele assunto. Ele não tem coragem de dizer não, então fica levando no banho-maria. Mas ele tem uma tática para bloquear. Ele é negativista. Irmão, as coisas não é tão fácil como se parece. Pois é. Então, esse tipo de personalidade destrói o trabalho em grupo. Não seja bloqueador. Não seja negativista. Outra personalidade que destrói o trabalho em grupo é o não participativo. Ele é passivo. Ele até cria trabalho, projetista, traz o povo, mas deixa o negócio, cada um faz o que quer. E o grupo começa a ter problema, entende? E alguém que não está na função correta dentro do grupo, mas ele não se envolve, entende? Ele coloca assim, o ensaio da mocidade é todo sábado, às 17 horas. Ele nunca foi lá ver um ensaio, entendeu? Vai deixando a coisa correr solta. Não, eu coloquei fulano responsável pela escola dominical, ele dá conta, eu não preciso nem ir lá. Eu não estou dizendo que você tem que marcar pesado em cima ali, não, não é isso. Mas você precisa participar, não seja passivo, tá bom? Outra personalidade que destrói o trabalho em grupo é quando a pessoa é um lutador por status. Isso destrói o trabalho em grupo. Lutador por status. Quando a pessoa é batalhadora, todo mundo ama. Quando a pessoa luta, todo mundo vê o empenho dela. Mas quando a pessoa luta só por interesse, as pessoas têm medo, porque isso esse cara tem coragem de vender a mãe para se promover, entendeu? Então, uma pessoa lutador por status, isso aí destrói o trabalho em grupo. E outra personalidade que destrói o trabalho em grupo é o palhaço. Piadista. Pastor, mas o senhor é piadista, o senhor é brincalhão. Sim. Agora nós precisamos ser comedidos. Tem gente que exagera, tem gente que perde as estribeiras. Tem gente que não sabe a hora de rir, a hora de parar de rir, a hora de levar as coisas sérias e quer levar tudo na brincadeira. É o que a Bíblia chama de chocarrice. Chocarrice, tá bom? Então, o piadista, né? Piadista, ele destrói trabalho em grupo. E outra personalidade que destrói o trabalho em grupo é o dominador, o durão. Se não está feliz, procura outro lugar, irmão. Aqui é do meu jeito, Deus me colocou aqui para liderar. Entendeu? E se saiu um, Deus manda 10. Mentira. Mostra para mim onde foi que saiu um, Deus mandou 10. Aí alguém diz assim, não, eu participei de um trabalho que tinha uns infelizes lá e saiu um, Deus mandou 10. Aí se você escrever isso no comentário, eu até vou acreditar em você. Mas não pense que você ganhou não, porque saiu um, Deus mandou 10. Era para ter 11, tá bom? Era para ter 11. Mas tem gente que ele é dominador, né? Dominador. Tem que ser, as coisas têm que ser do jeito dele. E eu vou terminar essa aula com um conselho para você. Retenha a integridade.
Se a pessoa prestava quando trabalha com você, ela não deixou de prestar só porque ela saiu da sua liderança. Aquilo que você falou bem dela, sustente, mesmo depois que ela saiu. Agora a pessoa trabalhava com você, você falava bem. Parou de trabalhar com você, agora você fala mal. Quando é que você está mentindo? Você está mentindo agora ou você estava mentindo antes? Seja íntegro. Sabe o que é ser íntegro? É eu ser seu amigo. Saber dos seus segredos, dos seus defeitos. E eu convivo com você e você é meu amigo, parceiro maravilhoso. Depois eu e você já não demos mais certo. Nossos caminhos podem até se separar, mas os seus segredos continuam guardados. Eu e você podemos não dar mais certo um com o outro, mas não pense que vão saber das suas falhas pela minha boca. Isso é integridade. Tem gente que tem prática de jogar no ventilador. Que Deus nos guarde. Jó sofreu tanto. Ele pensava, porque o prefixo ib, que significa ib no hebraico, esse yob no hebraico, yob, significa oponente de Javé, digamos, inimigo de Deus. Não é que Jó era inimigo de Deus, mas Jó era amigo. Deus sempre lhe visitava com bênção. E agora a desgraça chegou na sua casa. E Jó não sabia que era o diabo. O mensageiro não disse, o diabo fez chover fogo do céu, não. O mensageiro chegou e disse, foi fogo de Deus, caiu do céu e matou as ovelhas. Entende? Jó, ele pensa assim, Deus ficou com raiva de mim. E Deus agora está me tratando como um inimigo. A mulher diz assim, ó, que o texto na nossa Bíblia diz, amaldiçoa teu Deus e morre. Jamais um judeu coloca Deus e maldição na mesma frase. O texto original está dizendo, afronta o teu Deus e morre. Ou seja, talvez ele te mate. É como se diz, compra uma briga com ele, teu sofrimento nunca termina. Parece que Deus tem prazer em te ver sofrer. E o seu sofrimento, Jó, não acaba. Então, se tu comprar uma briga com Deus, talvez ele te mate, acabe logo com isso. Ele olha para a mulher e diz, porque ela diz assim, tu ainda retens a tua integridade? Por que tu não amaldiçoas Deus e morre? O texto da Bíblia em português diz. Mas olha essa expressão, retens a integridade. Sabe o que é isso? Assentado nas cinzas da desgraça. Sim, cinzas da desgraça porque era a cinza de uma churrascada. Onde era festa de aniversário de um dos filhos. Tudo que sobrou da churrascada foram as cinzas espalhadas. A casa onde foi a festa, tudo que sobrou foi cacos de telhas. Assentado nas cinzas da desgraça, se coçando com os cacos de telhas da miséria. Entende? E Jó acredita que é Deus que está lhe fazendo. Ele diz assim, o Senhor deu e o Senhor tirou. Diz para mim, Deus tirou alguma coisa de Jó? Aí alguém vem com um rodeio e diz assim, foi o diabo, mas com a permissão de Deus. Tá, com a permissão de Deus, mas foi Deus que tirou? Ou foi o diabo? Você pode até dizer que foi Deus, você vai dizer assim, foi o diabo com a permissão, mas nunca diga que foi Deus. Foi o diabo com a permissão, não foi Deus. Entende? Mas Jó, a mulher diz assim, ó, tu ainda retens a tua integridade. Ele continua pensando do mesmo jeito de Deus. Mantenha a sua integridade. Está pronto para ser líder? Nós seremos desprezados, ou você acha que as pessoas vão trabalhar conosco e que nós nunca vamos sofrer perdas? Você acha que alguém nunca vai sair da nossa liderança para abrir um novo grupo, um novo trabalho, uma nova igreja? Você acha que nós nunca seremos abandonados e alguém vai nos trocar por outro grupo, por outra liderança? Mas nem por isso mude a sua opinião. Continue falando bem. Seja íntegro. Eterno de Israel, eu abençoo os meus irmãos com a tua bênção. Obrigado por esta aula. Bishema Yeshua. Amém.
Deus te abençoe muito. Deus te abençoe muito. Fiquem com Deus.